Tem uma coisa que a geração dos nossos avós sabia e que a gente desaprendeu. Eles sabiam sofrer, não no sentido de gostar do sofrimento, mas no sentido de saber atravessá-lo sem se quebrar, sem virar uma reclamação, sem virar identidade, sem virar bandeira. Eles sofriam, mas seguiam plantando feijão na época do feijão, acordando de sol a sol, quando o sol nasce, pondo a mesa para a família, indo dormir cedo para recomeçar o dia seguinte mais cedo. E hoje eu vou te contar o que eles entendiam e que talvez seja exatamente o que falta na gente. Eu me lembro de uma cena que ficou guardada em mim para sempre. Era um sábado de manhã, eu devia ter uns 8 anos. Minha avó estava sentada no batente da porta da cozinha, descascando uma laranja com uma faquinha pequena, daquelas que só as avós sabem usar, sem se cortar. E eu perguntei com aquela curiosidade que criança tem: Vó, a senhora já foi muito triste na vida? Ela parou de descascar, olhou para mim, sorriu um sorriso meio de canto, aqueles que só vó tem, que só vem de quem viveu muito há muito tempo. Então ela respondeu para mim: Filha, tristeza é como chuva. Se você ficar parado, você encharca. Se você continuar andando, passa. E eu não entendi nada naquela hora. Mas hoje, eu sempre que a vida me coloca embaixo de uma chuva dessas, eu me lembro da minha avó descascando laranja e eu sigo andando. Porque a sabedoria daquela geração era exatamente isso. Não era ausência de dor, era método de travessia. E aí a gente cresceu. Cresceu numa época estranha, numa época em que aprendemos a nomear cada uma dessas emoções, em que cada desconforto tem um termo técnico, em que cada incômodo passou a ser tratado como um problema que precisa ser resolvido imediatamente. E isso, em parte, foi muito bom. A gente aprendeu a falar de coisas que antes ficavam engasgadas no peito. Mas, por outro lado, isso nos deixou estranhamente frágeis, porque a nossa geração, a geração dos nossos avós lá atrás, entendia uma coisa simples, mas muito profunda. Nem toda dor precisa ser exposta ou explicada. Algumas precisam apenas ser atravessadas e pronto. Eles não tinham nome para as coisas, tinham coragem para as coisas. Eles enterravam um filho e no domingo seguinte estavam de volta na missa. Eles perdiam uma colheita inteira e na semana seguinte estavam preparando a terra para plantar novamente. Eles brigavam com o marido à noite e de manhã faziam um café com a mesma mão que tinha chorado a noite inteira. Mas isso não era frieza, era continuidade. E continuidade, descobri tarde, é uma das formas mais bonitas de amor. O sofrimento para eles não era um intruso na vida, era parte da vida. É como o inverno é uma parte do ano, é como a noite é uma parte do dia, é como o silêncio faz parte da música. E porque eles aceitavam isso, eles não se desfaziam quando a dor chegava, quando a noite chegava, quando a chuva chegava, quando o inverno chegava. Mas a gente hoje é diferente. A gente foi criado acreditando que a vida ideal é uma vida sem nenhum desconforto, sem nenhum inverno, sem nenhuma noite. Que se algo está incomodando, é porque já está errado, já foi demais, já chega. Quando a tristeza se prolonga, é doença. Quando o cansaço é excessivo, é falha. Que crise no relacionamento é sinal de incompatibilidade. E aí, na primeira dor, a gente entra em pânico. A geração deles entrava no ritmo, sabia que isso iria passar, sabia que tinha que continuar fazendo o que precisava ser feito, enquanto não passasse. Eles sabiam que a vida não para esperar o nosso coração se ajustar. Eles não esperavam a tempestade acabar para depois dançar. Eles apenas aprenderam a dançar na chuva, assim mesmo.
E essa talvez seja a maior diferença entre as duas épocas. E eu me lembro como meu avô. Ele era um homem de poucas palavras, daqueles que falavam mais com os olhos do que com a boca. Trabalhou a vida inteira, acordava de madrugada, voltava com as roupas sujas de terra, tomava banho na bacia, jantava em silêncio, lia o jornal velho, que o vizinho passava para ele no final de semana, e aí dormia. Eu nunca vi meu avô reclamar, não porque ele tivesse motivos, ele tinha. E perdeu o pai cedo, trabalhou desde criança, desde muito criança, viu os irmãos morrerem, viu o irmão morrer afogado quando era jovem, enterrou uma filha pequena, teve uma vida que contada hoje daria um roteiro de novela trágica, mas ele não reclamava. Eu perguntei para ele uma vez, perto do final da vida dele: vô, como é que o senhor aguentou tudo isso? E ele me olhou com aqueles olhos cansados, mas doces, e me disse: quem reclama perde 2 vezes. Perde o que aconteceu e perde o tempo reclamando do que aconteceu. Eu nunca quis perder 2 vezes. E aquela frase me perseguiu até hoje. Por que a gente da minha geração perde 2, 3, 4 vezes reclamando? Perde o que aconteceu, perde o tempo reclamando, perde o tempo remoendo, perde o tempo se vitimizando. Sim, hoje em dia ainda existe o vitimizando. E ainda perde a chance de ter atravessado as coisas em paz. Eles não desperdiçavam sua dor. A gente desperdiça sofrimento como quem joga comida fora. Olha, eu não estou aqui dizendo que reclamar é errado. Eu estou dizendo que a gente tem que engolir tudo em silêncio? Não. Não estou dizendo que terapia é frescura. Não. Eu acho lindo gente que tem aprendido a falar das dores. Acho importante a gente ter rompido o silêncio que destruiu tantas gerações, porque lá atrás também tinha muitas doenças mentais. Mas existe uma diferença entre falar da dor e atravessar a dor. É ficar dentro dela para sempre. Sim, transformando-a em mobília de móveis de identidade. A geração deles fazia o primeiro. A nossa, às vezes, faz o segundo. E talvez o equilíbrio esteja em pegar o melhor dos 2 mundos. A coragem deles era continuar andando com a permissão que a gente conquistou para sentir o que precisa ser sentido. Falar da dor, mas não morar na dor. Sentir a tristeza, mas não afundar a família com a tristeza. Reconhecer o cansaço, mas não fazer dele um endereço fixo. A casa de minha avó era muito simples. Piso vermelho, daqueles que ela passava pano todo dia, cortina branca lavada à mão, mesa de madeira com toalha bordada, rádio velho ligado na cozinha o tempo todo. Mas tinha uma coisa naquela casa que poucas casas modernas têm: paz. Não era luxo, não era conforto, não era espaço, era paz. E essa paz, eu descobri depois, era fruto de uma escolha invisível, repetida todos os dias durante décadas. A escolha de não fazer drama. Lá ninguém transformava pequenas coisas em grandes coisas. Cansaço era cansaço, não era esgotamento. Tristeza era tristeza, não era depressão. Briga era briga, não era trauma. Saudade era saudade, não era luto eterno. Não era negação, era proporção. E essa proporção era o que mantinha as pessoas inteiras naquela época. Hoje a gente faz justamente o contrário. Pega o cansaço, transforma em burnout. Pega a briga, transforma em relacionamento tóxico. Pega as frustrações e transforma em ansiedade generalizada. Pega tudo e amplia e aumenta. Talvez parte da paz que a gente busca não esteja em mudar a vida. Talvez esteja em parar de aumentar o que já tem. Tem uma coisa que eu observei na geração dos antigos e que me marca até hoje.
eles agradeciam. Agradeciam pelo café, agradeciam pela chuva, agradeciam pelo pão, agradeciam por um dia comum, sem nada acontecer de novo. E não era pose, não era prática espiritual moderna, não era exercício de gratidão de aplicativo, era reflexão. Porque quem viveu na escassez aprende a reconhecer a abundância nas coisas pequenas. Quem viveu a guerra aprendeu a reconhecer o tamanho da paz. Quem viveu a fome aprendeu a sentir o cheiro do feijão como se fosse um milagre. Porque, de certa forma, é um milagre. A gente, criado em meio a tantas facilidades, perdeu essa capacidade de reconhecer o que tem e agradecer. E talvez essa seja uma das raízes invisíveis do nosso sofrimento moderno. Não é que a vida piorou, é que nossa capacidade de enxergar o que ela ainda tem de bom diminuiu. A geração deles agradecia pelo pouco. A nossa reclama do muito. Adivinha quem dormia mais em paz? Eu sei que tem coisas que melhoraram muito. A gente vive mais, vive melhor, tem acessos a remédios, a estudo, a viagens, a oportunidades. As mulheres conquistaram voz, as crianças deixaram de apanhar. As doenças antes mortais hoje se curam com caixinhas de comprimidos. Eu não estou dizendo para a gente voltar para trás, não estou não. Mas tem uma sabedoria silenciosa que ficou nas mãos daquela geração. Uma sabedoria que não veio dos livros, nem das salas de aula, nem dos cursos. Veio do tanto que eles tiveram que aguentar. E essa sabedoria a gente pode resgatar sem precisar voltar a viver o que eles viveram. A gente pode aprender a atravessar a dor sem fixar nela, reclamar menos e agir mais, agradecer o pouco como se fosse muito, voltar para a mesa, para o café, para o silêncio compartilhado, continuar andando mesmo quando o céu está pesado. Não é uma obrigação, é uma herança, porque eles deixaram isso para a gente, não em forma de bens, mas em forma de exemplos. E exemplo é a herança que mais dura. E talvez você esteja hoje atravessando agora uma fase complicada da sua vida. Talvez você tenha perdido alguém, talvez tenha perdido algo, talvez você esteja num desses momentos em que parece que tudo desabou ao mesmo tempo e você não sabe direito por onde começar a juntar os pedaços. Eu queria te dizer uma coisa que veio dos meus avós. Continua descascando a laranja, continua fazendo o café, continua plantando o feijão, continua se levantando bem cedo de manhã, mesmo que não tenha vontade. Continue fazendo o pouco que dá para fazer, porque tem uma força que se ativa dentro da gente só quando a gente não para. E quando você olhar para trás, daqui a um tempo vai perceber que a chuva passou, que você não ficou parado debaixo da chuva, que você atravessou. E quem atravessa essa chuva fica diferente do outro lado. Fica mais leve, mais inteiro, mais parecido com os meus avós do que você imagina ser capaz. E antes de você sair desse vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Conta nos comentários qual foi a frase que seus avós repetiram. Qual era o ensinamento silencioso que eles te deixaram, sem nem perceber que estavam ensinando. Eu quero ler, eu vou ler. Cada comentário aqui é uma luz acesa em memórias de gente que merece continuar viva na nossa boca, mesmo depois de ter partido. E se esse vídeo tocou de alguma forma, se inscreve no meu canal, porque aqui a gente conversa sobre essas coisas com calma, sem pressa, do jeito que se conversava antigamente na varanda no fim da tarde. E eu quero terminar esse vídeo com uma frase simples,
que talvez resuma tudo o que a geração deles tinha a nos ensinar. Eles não foram mais felizes que a gente porque sofreram menos. Eles foram mais inteiros porque souberam atravessar o que sofreram. E talvez a nossa felicidade, que a gente tanto procura, nunca tenha sido o destino. Sempre foi o jeito de caminhar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.